A minha formação acadêmica não teve a ver com o caminho que eu acabei seguindo profissionalmente. Eu sou formada em História pela PUC. E, quer dizer, tem a ver porque quando eu acabei a PUC, eu tinha um plano já de emendar em mestrado, doutorado e virar acadêmica. Só que aí acabou que eu tive uma mudança de tema, de monografia de última hora, e o meu projeto todo era com um tema antigo. Aí eu não emendei, eu falei, eu vou tirar um ano para fazer um projeto no tema anterior e aí eu vou fazer prova pro mestrado. Só que aí nessa de ficar um ano parada, sem estudar na faculdade e sem ganhar dinheiro, falei, pô, eu preciso fazer alguma coisa para passar o tempo. Aí eu falei, pô, a única coisa que eu sei fazer é falar inglês. Vamos lá, vamos ver se rola. Aí entrei na internet, mandei uns currículos e teve um site que me respondeu. Era um site que lidava com artigo acadêmico, basicamente. Principalmente versão de português para inglês, de gente que quer fazer faculdade fora, enfim. E aí fiquei fazendo vários trabalhos para esse site durante um tempo. Na verdade, quando eu pensei em traduzir, eu queria mesmo era trabalhar com livro. Sempre gostei muito de ler e achei que era uma coisa que ia dar para fazer em casa, que ia ser tranquilo. Então o objetivo sempre foi trabalhar com livro. Eu comecei com acadêmico porque foi onde eu tive chance. Aí a primeira editora que eu consegui um livro foi a Rocco. Aí, na verdade, eu dei sorte porque minha tia tinha contato, ela arrumou uma entrevista. Eu fui lá e a Mônica da Rocco é uma das poucas que eu conheço pessoalmente, que a maioria das pessoas que eu trabalho é por e-mail, eu nunca vi. Aí essa eu fui na editora ali no centro, falei com ela, mas ela me mandou ela pegou e falou assim, ó, ela me deu um capítulo, eu acho, e falou, traduz 5 páginas seguidas, não precisa nem ser a primeira, nem a última, assim, nem do mês, você escolhe aí, mas o importante é que sejam 5 páginas seguidas e me manda, e aí vamos ver. Assim, ela também ela testou, ela viu se ia rolar, porque senão ela ia ter que acabar me pagando e não ia usar o trabalho. Depois ia ter que pagar outra pessoa para traduzir aquilo lá, para publicar. Aí o primeiro livro que eu fiz foi esse, que era, a tradução ficou Leonardo e a Invenção Mortal. É um romancezinho sobre o Leonardo da Vinci, se passa em Florença, então, assim, ainda tinha todo um contexto histórico de uma parte que eu sempre gostei muito de história. Aí misturou minhas duas paixões ali. Então eu gostei muito de ter feito esse livro. O primeiro foi... Minha lauda valia muito menos do que passou a valer. Mas foi bem importante, porque foi como eu aprendi a ver como funciona prazo. Porque eu chegava lá com os artigos, em uma semana eu fazia o artigo e estava pronto. E era sempre um tema mais pesado que eu tinha que estudar para poder ver linguagem, um monte de coisa que eu não sabia. Um romance infanto-juvenil, a linguagem é muito mais coloquial, muito mais de dia a dia. Eu não precisava procurar termo técnico nenhum. Eu achava que eu ia fazer rapidinho. Na minha entrevista lá na Rocco, ela até falou, na verdade, você vai ver que você pode até ler um livro inteiro em 2 dias, mas a tradução vai demorar um pouco mais. Aí ela me deu um prazo bacana, eu fiz, e aí fui aprendendo a me organizar, vendo mais ou menos quanto que eu conseguia fazer por dia e tal. Depois, é claro, quando você pega a manha, vai conseguindo fazer mais páginas, vai conseguindo aumentar o ritmo, mas no começo foi bem devagar, ainda mais que eu era meio neurótica, eu queria fazer um negócio perfeito, eu queria que aquilo lá ficasse muito bom, eu queria justificar a chance que ela me deu, mesmo não sendo formada em tradução, nem em letras, nem tendo a mesma formação de quase ninguém que estava ali, provavelmente. Esse livro começa com uma onomatopeia, assim, que em inglês eu acho que era thump, era simulando uma batida. Foi uma das coisas que eu mais perdi tempo. Eu falei, pô, será que todo livro que eu começar eu vou ficar assim? Mas não era, porque eu falei, pô, acho que eu nunca peguei um livro que começa com pá.
ou Tatum. Eu nem me lembro como é que ficou na edição final. Eu teria que pegar o livro em português e dar uma olhada. Mas eu botei eu acho que eu cheguei a escrever batida, em vez de reproduzir o som, e depois mudei. Aí eu mandei um e-mail para a moça na hora, falei, tô em dúvida com... E eu consultava muito mais isso, é outra coisa que mudou um pouco. Depois que eu fiquei mais confiante, eu já não perguntava cada coisinha. Normalmente, hoje em dia, eu deixo tudo pro final, eu vou anotando, principalmente coisa que eu faço assim, de universo fantástico, que eu tenho que meio que inventar um glossário ou tentar adaptar, porque são palavras que não existem nem em inglês, termo inventado pelo autor original, eu tenho que fazer alguma coisa que faça sentido aqui. Às vezes uma coisa inventada também, mas que não seja inventada por mim, que siga a linha da palavra original. Antigamente eu perguntava tudo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí depois eu fui aprendendo a filtrar um pouco as consultas. Já teve uma sériezinha que eu fiz que começou para a Rocco, chamava O Ladrão Mágico, mas quem publicou foi a Prumo, que é um selo da Rocco de São Paulo, que era um menininho que é um ladrão, que menininho é gente boa, ele é o herói do livro, você torce sempre para ele se dar bem, mas é um universo também que tem castelo, tem pedra mágica, tinha uma linguagem própria, tinha uns códigozinhos de língua de símbolo, coisa que às vezes criança faz em colégio quando quer passar bilhetinho em segredo, aquele código que só as duas pessoas têm. O ladrão tinha isso, e o mágico, que vira padrinho dele, tinha também. E aí depois, no final, parece que tinha uma tradução e isso escapou, eu não vi, não mexi nos códigos que apareceram no meio do livro. Aí a editora de São Paulo falou, você pode ver esses códigos. Aí ela traduziu do código para o inglês e me pediu a tradução daquilo. Aí eu falei, tinha algum termo qualquer que tinha no glossário. Eu falei, no glossário eu tinha posto isso. E aí foi aí que eu vi que glossário era importante. Ela falou, você não tem noção de como foi importante você dar esse glossário, porque senão eles que montam lá na hora e podia ficar uma coisa... E dá maior trabalho para quem está no Copy Desk, tem que ficar catando, aí pega no livro original e vê o que eu usei. É mais fácil quando você faz. As editoras têm os departamentos, né? E aí eu fui conhecendo pessoas do Infanto Juvenil, a pessoa que eu lidava... A primeira série que eu peguei também da Rocco foi no Infanto Juvenil. Era uma série de Kung Fu, que os títulos dos livros... O autor se chama Jeff Stone. Os títulos dos livros são nomes de animais, que era o estilo de Kung Fu de cada um. Era serpente, macaco, rato, dragão, garça. E aí eu ia sempre pegando livro de infanto juvenil. Aí depois eu entrei na Record. O primeiro livro que eu peguei também não foi série, foi um livro isolado. E aí na Record, o segundo livro que eu peguei já foi uma série que foi a maior que eu já fiz até hoje. E aí, dos Instrumentos Mortais, e aí a partir daí, eu não sei se foi por causa disso, eu nunca perguntei para ninguém, mas aí já tinha editora me procurando. Eu imagino que seja por causa desse livro, porque é best-seller e virou filme, era um livro que tinha muito sucesso, muito espaço, os leitores dele são muito fanáticos. Eu acho que a partir daí é que mais gente começou a ver o nome e eu comecei a ter mais chance em outros lugares também. Às vezes você pega uma coisa que ninguém leu, que é linda, que é uma coisa muito bem escrita, mas que ninguém sabe. Mas acho que cria um pouco esse mito de que o best-seller é ruim, que o povo é ignorante, não lê coisa boa, e se tá todo mundo lendo tem que ser ruim. Aí então eu senti um pouco isso. Eu lembro que eu era a única que lia Harry Potter na faculdade. Eu falava, lê esse livro. Que vergonha, assim,
Tá estudando história dos conceitos, você vai ler Harry Potter, você vai ler babaquice infantil para ler. Depois o pessoal acabou se rendendo porque não teve jeito, mas uma coisa que eu sempre falo, de como é que você deu certo? Porque eu já vi gente que quer, mas que acaba desistindo, que não consegue, não gosta e tal. Muita gente me pergunta isso do inglês. Você o que? Você é genial? Você morou fora? Eu falei, pô, na verdade eu acho que o meu diferencial é o português. Em inglês você acaba, bem ou mal, tem dicionário, você tem fórum, você consegue descobrir o significado.